Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas. Às quarta-feira nós estamos fazendo uma exposição da Epístola aos Gálatas, Gálatas 2. Nós estamos falando do tema justificação pela fé. Eu venho falando que esse é o tema central do cristianismo. Se não existisse essa doutrina, não existiria cristianismo. E nós vamos ler hoje somente do 18 até o 21. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem a leitura. O tema é esse, a justificação pela fé em Cristo Jesus. A gente vai ler hoje do 18 a o 21, com foco no 18 e 19, esses dois versículos hoje. Vamos ver se a gente consegue avançar neles. A palavra de Deus nos diz assim: mas se nós, procurando ser justificados, versículo 18, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Vamos orar novamente por iluminação e compreensão. O missionário Renato orou, mas vamos orar novamente. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, que é revelada e inspirada, mas que o Senhor possa nos dar, ó Deus, discernimento espiritual do céu. Fala, Senhor, aos nossos corações, que a Tua igreja, ó Deus, esteja com os ouvidos sensíveis à Tua palavra. Fala, Senhor, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Meus irmãos, a gente vem desenvolvendo aqui do 15 até o 21, o tema é o mesmo, falando da justiça de Cristo que foi imputada sobre nós. Esse é o tema que de toda a cristandade, é a justiça de Cristo sobre nós, é isso que nos salva. Um dia nós cremos em Cristo e a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. No versículo 15 até o versículo 17, o apóstolo Paulo no verso 15 estava falando que eles eram judeus, que se a justificação fosse por nacionalidade ou por etnia, eles tinham todas as vantagens. Eles eram judeus, tinham recebido o templo, tinham recebido o culto, tinham recebido as leis, tinham recebido, o próprio Messias tinha nascido, mas a salvação nunca foi por isso. A salvação é pela justiça de Cristo imputada em nós. Aí ele vai dizer isso no verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Eles receberam todas as obras da lei, mas isso não salva. O que salva é Cristo. Cristo veio e cumpriu completamente toda a lei. Verso 17, Paulo faz uma pergunta retórica, só para a gente lembrar. Ele faz a carta, o apóstolo Paulo ele é mestre nisso. Ele já faz uma pergunta e dá a resposta. Se Cristo nos salvou, ele continua sendo o promotor do pecado? Ele vai dizer, claro que não. Com a resposta veemente, claro que não, de modo nenhum. E agora nós chegamos no verso 18 e 19, que o apóstolo Paulo vai dizer da impossibilidade de nós voltarmos à lei, a todos aqueles sacrifícios que existiam no Antigo Testamento. Vocês já pensaram se nós tivéssemos que fazer sacrifício aqui? O irmão Ayrton, levita de Deus, estaria aqui, todo mundo trazendo um carneirinho, irmão Ayrton estaria, mas juntamente com Gonzaga, justamente com Giliardi, degolando os carneiros e trazendo o sacrifício. Tinha que ter uma churrasqueira ali atrás para sacrificar. Então, Cristo cumpriu cabalmente. O apóstolo Paulo vai dizer isso no verso 18, porque se eu volto a edificar aquilo que destruí a mim mesmo, constituo transgressor. Ele está dizendo, se eu volto à lei, eu sou transgressor da lei, porque eu não posso cumprir a lei.
retornar é loucura, é uma contradição existencial. Não posso voltar, senão eu estou regredindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como é que eu vou voltar para a lei, se a lei mostra que eu sou pecador, mostra que eu preciso de um Salvador? Aí Paulo, ele é inteligente, agora ele argumenta contra isso. O problema não é a lei, o problema é vocês dizer que a lei justifica. O apóstolo Paulo está dizendo justamente isso no versículo 18. Nós hoje, é como se nós voltássemos a viver como nós vivíamos antigamente, antes de ser crente. Misericórdia. O apóstolo Paulo disse: eu mesmo tenho nojo de mim. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como é que eu vou voltar? Se eu voltar, eu estou negando o próprio Cristo que morreu por mim. Eu vou voltar aos velhos hábitos, aos velhos rudimentos. E o apóstolo Paulo fala isso na epístola aos Colossenses. Ele deixa isso bem claro. Eu não posso voltar aos velhos rudimentos, não. Eu vou pedir a Ellen para colocar aqui, Colossenses 2:8. 2:8, vai ter alguns versículos hoje, só para a gente entender isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Colossenses 2:8, olha o que ele diz. Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los, levá-los à sua filosofia e a vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então nós não podemos voltar aos velhos rudimentos. Nós não podemos voltar aos velhos rudimentos de forma nenhuma. Por quê, pastor? Porque a lei foi cumprida por Cristo. Capítulo 2 ainda, verso do 22 ao 23, só para a gente reforçar isso. Porque aquilo era regras, era lei, e só quem poderia cumprir completamente era Jesus. Olha o que ele diz, a partir do 20, Ellen, a partir do 20. Do 20 até o 23, olha o que ele diz aqui. Se vocês morreram com Cristo, com os rudimentos, nós fomos enterrados com Cristo. Todos os rudimentos, aqui ele está falando da lei, rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras, como se ainda vivesse no mundo. Verso 21, não toque nisto, não coma nisso, não pegue naquilo, tudo isso era rudimentos da lei. Você tinha que lavar mãos, você não podia tocar em um animal morto ou no homem morto, tinha toda uma simbologia. Aí o apóstolo Paulo disse: não, isso aí já foi cumprido, acabou esse tempo, esse escrito Cristo já deixou lá na cruz, eu cumpri cabalmente. Verso 22, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Verso 23, para a gente encerrar, olha o que ele diz: de fato essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ao contrário, a lei mostra que nós somos pecadores. Somente Cristo pode saciar as nossas paixões e inclinações. Pastor, por que é que nós não fazemos mais e não vivemos mais como nós vivíamos antigamente? Porque Cristo cumpriu a lei por nós, deixou o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e agora nós conseguimos justamente lutar contra nós mesmos, contra essas paixões e inclinações que ainda tem no nosso coração. Por isso que será uma luta diária. Por isso que, voltando lá para o verso 18, o apóstolo Paulo, verso 18, capítulo 2, o verso 18, o apóstolo Paulo diz no verso 18, gente, mantenha suas Bíblias abertas, tá? Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. O apóstolo Paulo está dizendo isso, justamente isso. Se eu voltar ao sistema legalista, como é que eu serei justificado? Ao contrário, eu serei um transgressor. Então, quando Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Jesus, ele demoliu completamente aquele sistema legalista das leis, mostrando que nós precisamos hoje de quê, irmãos? Da graça de Cristo. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus.
Pastor, quando nós temos Cristo, eu serei melhor pai, eu serei melhor mãe, eu serei um melhor patrão, eu serei um melhor funcionário, eu serei um melhor profissional, eu serei um melhor aluno, eu serei melhor no que eu faço. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Agora ele diz, se torno, porque se volto ou torno a edificar aquilo que foi destruído, como é que eu posso viver assim? É como se eu estivesse retrocedendo. É a mesma coisa, eu vou pegar aqui e fazer uma comparação. Há coisas, meus irmãos, na vida da gente que elas são destruídas e jamais devem ser reconstruídas, edificadas. O apóstolo Paulo está dizendo isso. É como um alcoólatra. Se ele volta, se já foi destruído o vício nele, ele foi liberto, se ele reconstruir as amizades dele e os vínculos dele, pode ter certeza que ele vai cair. Casamentos que são restaurados não podem voltar mais ao fracasso que era antigamente. Nós não podemos mais edificar o que já foi construído por Cristo Jesus. Se volta a edificar, o apóstolo Paulo diz, eu vou voltar para isso. Um drogado voltar para as drogas. Nós que fomos libertos do poder das trevas e agora viemos para a luz, nós vamos voltar para as trevas? Não, é um declínio espiritual, é uma incoerência com a vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que ele está afirmando aqui. Por que ele vai dizer isso? Depois eu vou voltar novamente. Olha o que é que ele diz no verso 19. Verso 19, ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, porque Cristo cumpriu ela por nós, a fim de viver para Deus. Deus agora faz com que nós venhamos obedecer à lei. Que lei, pastor? A lei moral. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante como a ti mesmo. Ele cumpriu por nós e traz novamente e diz, toma aqui, é de vocês. Ele cumpriu para que nós pudéssemos obedecer. Aí ele vai dizer, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Cristo venceu por nós. Venceu por nós. E hoje Deus ele está nos chamando para romper definitivamente com qualquer prática que faça nós nos lembrarmos do nosso passado. Velhos hábitos, velhos costumes, velhas práticas têm que ser lançado. Nós não podemos o que, pastor? Reconstruir isso aí. O que Cristo já demoliu. Não, ao contrário, nós fomos crucificados com Ele. E se fomos crucificados com Ele, as nossas paixões também. Por isso que é uma luta constante do cristão. Tem cristão que pensa que a luta dele é contra o diabo. A maior luta nossa é contra nós mesmos. É contra as nossas paixões, contra as nossas inclinações. A maior luta é contra nós mesmos. Porque o que é que Jesus disse? Ao diabo resistir. Resistir ao diabo. Como é que resiste? Com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez. 40 dias, está escrito. Está escrito. Como é que eu resisto ao diabo? Com a palavra de Deus na mão, está escrito. Não vai me tentar. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair em tentação. São coisas totalmente diferentes. A nossa luta é contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra a nossa vontade. Essa é a nossa luta. Aí o apóstolo Paulo, voltando para o verso 18, ele vai dizer assim, porque se volta a edificar aquilo que destruiu. A pergunta é, o que foi destruído? O que foi que Jesus destruiu quando Paulo foi justificado pela fé? Paulo aqui não está falando da lei moral. A lei moral existe, pastor, existe. É dividida ainda nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros estão interligados na vertical e os outros 6 que estão na horizontal para com os nossos irmãos, que são resumidos em 2. Paulo não está dizendo que Cristo destruiu isso, não. Nem o nosso modo de viver, uma vida de santidade, não é isso. O que Paulo está falando é justamente o sistema legalista que não consegue salvar ninguém, não. Não consegue salvar ninguém. Minhas obras, o que eu faço, por Deus, Isaías vai dizer que as nossas obras, diante da pureza de Deus, são trapos de imundícia. Por isso que tem pessoas que querem se gloriar, pensam que são o que não são. E o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho sempre é sobre o que Cristo fez por nós.
Isso faz com que o crente viva de forma tranquila. O que é que Jesus disse? Querem se gloriar em alguma coisa? Se gloriem no meu Pai. Jesus vai dizer, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. O apóstolo Paulo, ele tinha sérios problemas para se gloriar. Tanto que Jesus colocou o quê? Um espinho na carne dele. Por causa do ego, por causa da vaidade de Paulo. Paulo era vaidoso do vaidoso, inteligente demais. Vivia em 3 mundos. Era judeu, vivia Roma e no mundo greco, romano. Era superdotado, falava em outras línguas, não línguas estranhas, idiomas, pequena, idiomas, não é línguas estranhas, não é línguas de fogo estranho, não, era idiomas. Mas ele tinha essa vaidade de querer se orgulhar. O que foi que Jesus fez? Bota o espinho na carne. E ele disse que era mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele de dia e de noite. Para quê, pastor? Para não se orgulhar. Para não se orgulhar. Treinado aos pés de Gamaliel, o maior mestre que tinha do mundo judaico. Paulo foi treinado justamente para ser fariseu dos fariseus. Alguns autores dizem que ele ia ser treinado até para ser o chefe dos fariseus. E eu creio, porque a sabedoria dele era grande. Paulo, ele confiava na própria justiça antes da conversão. Paulo, ele atacava a igreja de Cristo, como um dia a gente já zombou também. Ainda bem que não é por isso. E Deus chama novamente e diz, agora tu vai servir. Deus, ele muda completamente a nossa história. E ele faz esse diferencial. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aquilo que foi destruído. Deixa eu pegar aqui um exemplo. É como se fosse um engenheiro, né? Fez aqui um prédio, bonito prédio. Aí ele vai reconstruir novamente. Derruba o prédio. Mas ele não pode reconstruir em cima dos escombros, não. Porque senão a obra não vai ficar bem feita. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, Vocês, justamente isso. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, aí ele vai dizer, a mim mesmo constituo transgressor. É uma transgressão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como se fosse uma insanidade. Uma insanidade. É negar a suficiência de Cristo. É como se nós estivéssemos negando o próprio Cristo. É rejeitar a graça e querer voltar para os velhos rudimentos. Voltar à escravidão. A escravidão do pecado. Se eu quero voltar para o mundo anterior que eu vivia antigamente. Eu estou pegando essa comparação. O apóstolo Paulo aqui está falando das leis. Mas é como se nós negássemos Cristo e agora nós estamos aqui, salvos, livres, separados, caminhando, vivendo em santidade e agora eu vou voltar. Recomeçar tudo de novo, voltar para o meu passado, para a minha vida antiga. Eu estou rejeitando a graça de Deus, eu volto para a escravidão, eu estou contradizendo o que o Evangelho diz. O Evangelho diz que o que, pastor? Que Cristo nos perdoou. É como se eu estivesse negando o perdão de Cristo e voltando de novo à vida degradante que eu vivia antigamente. É isso. Por isso que o verbo é edificar. Edificar. Esse verbo aqui é interessante, é uma ação no grego deliberada, tá? É um padrão, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, se eu torno a edificar, é como se nós estivéssemos tentando voltar ao passado. É isso que o verbo significa. Eu estou tentando a voltar ao meu padrão de vida antigo. Pronto, é isso. Esse é o significado desse verbo. Se volto a edificar. Esse é o significado. Se eu volto a reconstruir ou edificar. É como se eu estivesse literalmente voltando a um sistema de mérito. Existe um sistema de mérito. Algumas igrejas, algumas seitas dizem, não, é pelo que você faz. Tem uma que diz assim, que só tem 144 mil que vão ser salvos. Quanto mais eles bater na porta da casa, mais entregar panfleto, ele está naquele número ali, dos 144 mil. O restante fica para trás. Então, eles são assim. E não é por obras. Paulo aqui, ele acaba.
Não é pelo desempenho, não é. Não é por uma espiritualidade elevada, não é. Tem pessoas que pensam que é pelo muito fazer. Não, é pelo ser. Quem nós somos em Cristo. É uma confiança que nós temos no coração, que o Espírito Santo nos dá, que nós chamamos de fé. Confiar. E há consequências nisso aqui. Quando ele diz, porque se volto a edificar, né, mudar, voltar ao meu padrão de vida antigamente, é uma inconsistência espiritual. Voltar para os meios que não agradam a Deus. É uma contradição do coração, professada aqui. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Se eu volto a edificar, eu estou voltando para o meu velho padrão de vida. Uma vida vivida terrivelmente. Isso vai trazer o que, pastor, nas nossas vidas? Sentimento de culpa. Quem vive pelo que pensa que é, por obras. A gente tem que descansar em Cristo, meus amados irmãos. Nós temos que aprender a descansar em Cristo. Porque quando nós somos salvos e justificados pela fé, não há mais sentimento de culpa. Aquelas emoções conflitantes dentro dos nossos corações. Deus ele vai curando, só que é um processo. É um processo, porque é a justiça de Cristo sobre nós. O indivíduo que experimentou a graça de Deus derramada em seu coração, não fica mais com os sentimentos divididos, porque Deus ele vai tratando. Aquele que foi justificado pela fé, ele vai ter facilidade de ver as coisas espirituais, ao contrário de quem não foi, de quem quer fazer, pensando que está agradando a Deus. Se a intenção for essa, está errado. Está errado. Primeiro nós temos que abandonar o que prejudica a vontade de Deus. As práticas pecaminosas. Por isso tem muitas pessoas que estão estagnadas espiritualmente. Porque não confiam. Por isso que o apóstolo Paulo está repetindo aqui. Se volta a edificar. Se eu volto aos velhos hábitos, eu estou perdido. Isso vai trazer uma falta de testemunho. Meus amados irmãos, quem vive por obras, quem vive pensando que é alguma coisa, é uma falta de testemunho, porque ele vai querer fazer, ele vai mostrar a sua face, quem realmente ele é, porque ele vira um religioso. É um religioso dentro de casa, é um religioso dentro da igreja, e é um religioso disfarçado na frente dos irmãos, como eram os fariseus. Ele chega a comprometer os valores éticos e familiares, porque ele só consegue olhar para ele mesmo. Ele é o centro. Não é isso. A justiça de Cristo em nós vai nos deixar aos pés da cruz. Aos pés da cruz, totalmente aos pés da cruz. A conversão. Por isso que é um processo. Fomos, estamos e seremos. Por isso que nós vamos aprendendo nessa caminhada. Vai mudando o nosso comportamento, vai mudando a nossa rotina. Dia a dia, porque nós vivemos por fé, por fé. Por isso que ele diz, a mim mesmo constituo transgressor. Se eu voltar, peguem aí, tá? Se eu voltar, se volta a destruir aquilo que não agrada a Deus. É uma declaração assim, que Paulo faz, que às vezes me choca quando eu estou em casa lendo. Se eu voltar, me choca isso aí. Se eu voltar, eu me torno transgressor, constituo-me transgressor. Por quê, pastor? Por que eu me constituo? Porque eu estou negando o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É como se eu quisesse que Cristo morresse novamente, por mim. E Ele não vai morrer mais, Ele já pagou o preço da minha culpa, da sua culpa, da nossa culpa, na cruz do Calvário, já. Por isso que nós temos que ter essa doutrina, a justificação pela fé, a suficiência de Cristo em nossas vidas. Pastor, o que é que nós precisamos? Cristo, uma vida em Cristo, sem adicionar nada, pastor, não. Pastor, Cristo é suficiente, sim. Completamente suficiente, completamente e totalmente. Nele nós temos completude, felicidade completa. As nossas necessidades espirituais são cumpridas nele.
não dependemos de filosofias humanas, de rituais materialistas, não. Ele vai suprir a nossa necessidade de bens aqui na terra, materiais. O que nós precisamos para viver bem aqui na terra, Ele nos garante. Ele nos garante, porque Ele é suficiente. E esses aspectos da suficiência de Cristo é justamente isso, para que a gente não venha se constituir transgressor da lei. Como, pastor? Tendo dependência, olhando para Cristo. Ele é suficiente na salvação. A obra dele é perfeita e completa na cruz do Calvário. Como eu disse, nós temos plenitude e completude em Cristo. A verdadeira completude, somente em Cristo nós temos abundância da graça de Deus. É isso que nós precisamos. Ele não disse para Paulo, a minha graça te basta. Quer ter força? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando ele disse para Paulo ser fraco, seja dependente de mim. Quanto mais tu dependente de mim, mais forte tu és. É isso. E isso é completude, vida espiritual completa. Nós temos, quando nós olhamos para Cristo, na suficiência de Cristo, e não retrocedendo, não virando, não se constituindo um transgressor da lei, ou voltando a edificar a nossa vida anterior, não. Cristo é suficiente para que nós possamos ter uma vida espiritual completa. Fé. É pela fé, é mediante a fé, crer, confiar nele, na obra que ele fez, não na nossa. A obra é dele, na cruz. A obra perfeita, completa e eficaz de Cristo na cruz do Calvário. E isso vai nos ensinar o que, pastor? A resistir aos falsos ensinos. Está cheio aí. Cheio. Por que é que o crente não se fortalece mais? Porque perde a doutrina. Aí viram o quê? Meninos na fé. Tomando água. O escritor de Hebreus diz, vocês já eram para ser mestres. Já era para vocês estar ensinando. Mas não aguenta uma exclamação do pastor. Uma exclamação. Meninos na fé. Nós vamos resistir justamente aos falsos ensinos. Aqui é um contraponto de doutrinas de homens que são adicionados. Existia muito isso na igreja de Colossos. Eles adoravam até anjos. Eles pensavam que precisavam de uma sabedoria vinda diretamente de Deus para ter a salvação. E não, é só crer em Cristo. E isso nos traz para quê? Para a Bíblia. Cristo está na Bíblia. A suficiência das Escrituras está interligada. Cristo, Escritura, Escritura, Cristo. A Escritura nós ficamos aptos, meus irmãos. Plenamente aptos. Coloque bem aqui, só para a gente conferir, Ellen. 2 Timóteo 3,17. 2 Timóteo 3,17, olha o que é que diz aqui. 2 Timóteo 3,17. Vamos ler, igreja? Vamos lá. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ó, o servo habilitado. Aqui não é perfeição, tá? Aqui na terra não. É perfeição aqui, habilitado para a boa obra. Através de quê? Ó, da palavra de Deus. Com a palavra de Deus na mão. Gálatas agora, novamente, vamos só para o 21, para ver o que é que ele diz, 2:21, está com a Bíblia aberta, né? Nós dependemos da graça de Deus, para mostrar que ele não morreu em vão, não anulo a graça de Deus, não, é pela graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se fosse por obras da lei, pelo que eu faço, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, ou pelos... toda a lei de Moisés, ia acontecer aqui, segue que Cristo morreu em vão. Tinha sido inútil a morte de Cristo. Inútil, não valia nada. Nós estaríamos aqui para nada. Já pensou? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, ou as obras da lei, o que nós fazemos, segue-se que Cristo morreu em vão. Nós estávamos nos reunindo aqui para nada. Porque se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, em vão seria o quê? A nossa fé. Nossa fé não valeria para nada. Mas ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus e está à destra de Deus e intercede por você. É isso.
É isso, por isso que é a obra de Cristo, não as obras da lei. As obras de Cristo. Nós estaríamos transgredindo a graça de Deus. Literalmente, não servia para nada, não seria graça, não seria favor imerecido, seria pelo que eu mereço. A meritocracia, nada, nada. Nós estaríamos traindo o que Cristo deixou aqui nas Escrituras Sagradas. O que Ele deixou para que nós vivêssemos. Nós estaríamos traindo completamente as Escrituras Sagradas. A natureza, volto lá para o versículo 18, por favor, Ellen. A natureza dessa transgressão, o apóstolo Paulo vai dizer que se tornou transgressor. Qual a natureza dessa transgressão? É interessante essa palavra, né? Às vezes a gente vai fazer a exegese e eu tive que pegar isso aqui. Ele vai dizer assim, ó. Essa palavra transgressão é como se eu tivesse aqui, Deus me deixou para mim ir até aqui, e eu atravessei a linha. Deus proíbe, vá até aqui. É como, vou pegar aqui um exemplo, Adão e Eva, não coma da árvore proibida. Eles avançaram a linha, é isso, transgressor é isso. Violar o limite estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo violou o limite estabelecido por Deus. Se voltasse, tá? Se voltasse à lei, como ele não voltou, ele seguiu. Então é isso, me tornaria transgressor. Voltaríamos ao velho legalismo, transgredindo a verdade de Deus, a verdade do Evangelho que salva, restaura, renova. Violaríamos o que? A liberdade que Cristo me deu, que a Cristo nos deu. Nós somos livres. Quando fala que nós somos livres em Cristo, é que fomos libertos do poder da escravidão e transportados para o reino de sua natureza, o reino de luz, é isso. Então ele tirou, ele nos deu a liberdade em Cristo. E liberdade não é licença para viver de forma libertina, não. Nós não podemos cruzar, como o apóstolo disse aqui. O apóstolo Paulo transgressou, violar o limite que Deus deixou. Por isso que eu gosto de dizer, lá na Sala Gênesis, existe um fio entre sagrado e profano, e a gente tem, nossa parte é vigiar, tá? Se nós não vigiarmos, nós vamos nos tornar transgressor, passar da linha que Deus, do limite estabelecido por Deus. Quando a gente traz hoje para as nossas vidas pessoais, meus amados irmãos, tem muitas pessoas que querem reconstruir o que Cristo já destruiu. Cristo deixou bem claro, eu destruí, eu quebrei algumas coisas. E tem pessoas que querem criar dentro de casa ou dentro da igreja listas de regras, vontades para medir a espiritualidade. Isso não mede espiritualidade. O que mede espiritualidade é um homem que nasceu de novo e que obedece à palavra de Deus. Tem pessoas que medem as outras pessoas pela aparência. Olhou, já não gostei daquele irmão. Eu não fui com a cara daquele irmão. Dá vontade de dizer, vira crente. Como é que não foi com a cara do irmão? Você tem que amar até os inimigos, né? Tem uns crentes chatos mesmo. Tem uns crentes que só Jesus. Mas as pessoas criam essas listas, querem olhar e ver a aparência externa. Tem muitas pessoas que ainda em muitas igrejas vivem através de rituais. Pensam que tem que fazer rituais para manter a salvação. Não vai manter. O que mantém a justiça de Cristo é isso. É o poder da graça em nós, meus amados irmãos. É o poder da graça em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, agora nós entramos no verso 19, na segunda parte, para dizer que morreu. Fomos enterrar. A lei, morreu para a lei. Olha o verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Que versículo lindo, né? É lindo esse versículo. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Eu, pela lei, estou morto para a lei. O original é isso que diz. Essa é uma das declarações também, né, que o apóstolo Paulo dá profunda. Como alguém pode morrer para a lei? Como é que eu posso morrer para a lei? É interessante que tem duas linhas de interpretação que elas se unem, né? Os teólogos, eles trazem isso. A lei, ela condena o pecado. A lei, ela mostra que nós somos pecador. Ele vai dizer isso.
Gálatas, você está em Gálatas ainda, né? Gálatas, Ellen, por favor, Gálatas 3:12, eu creio que é, Gálatas 3:12, deixa eu dar uma olhada, é isso mesmo, Gálatas 3:12, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó? Se vocês vivessem pela lei, vocês tinham que obedecer todos os preceitos, e é impossível. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem algumas Bíblias dizendo que a lei mata, e é verdade, porque se nós vivermos por ela, nós temos que obedecer toda ela, e é impossível. E Cristo, ele cumpriu a lei cabalmente, por isso que o apóstolo Paulo disse, eu morri. Voltando para o verso 19, morri para a lei. Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados. A penalidade da lei foi paga em Cristo, na cruz do Calvário. Cruz. Por isso nós morremos para as exigências da lei, porque ela mostra que somos pecadores, aponta para Jesus e diz, aqui, ó, o Salvador. É isso que a lei mostra. Aponta para Cristo, aponta para a necessidade de um Salvador, de um Redentor. De um Redentor. Olha o que ele diz aqui, a gente vai ter que ir um pouquinho de Bíblia agora. 3:24, olha o que ele diz, no 3:24, capítulo 3, versículo 24. Só para a gente pegar. De maneira que a lei se tornou nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, de quem fôssemos justificados pela fé. Já pensou? Isso aqui, a gente vai dar uma estudada grande quando nós chegarmos no capítulo 3. Eu vou dar só uma palhinha aqui, tá? Não pergunte hoje sobre isso, em nome de Jesus, tá? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a lei é como um bastião moral, um bastião, que até Cristo vir, a lei conduzia, apontava para ele, porque ele é o cumprimento. Por isso que a lei, ela destrói a nossa autossuficiência. Muitos homens arrogantes. É a lei que mostra, o arrogante, como é que ele vai cumprir tudo isso aqui? Não cumpre, é impossível. É impossível cumprir. A morte libertadora através da lei. Voltando para o versículo 19, Helen. Pois eu mesmo, versículo 19, porque eu mesmo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. É um dos paradoxos, né? E é interessante isso, porque quando ele diz que morreu para a lei, voltando, no Antigo Testamento, a lei é um tutor. Esse tutor era como se fosse um supervisor, até Cristo voltar. É um pedagogo. Existia um tutor no Antigo Testamento que cuidava dos filhos até ele ter a maioridade. Então a lei serviu, conduziu o povo de Deus até a chegada de Cristo, mostrando que eles são pecadores. Por isso que a lei revela o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri para a lei, porque a lei mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Ela mostra a nossa incapacidade. Não tem como cumprir perfeitamente. Por isso que às vezes pessoas ficam, né? Na época dos monges, eles se chicoteavam, se autopunia, se autoflagelava, tentando ser santos e não conseguiam. Porque a santidade é através da justificação pela fé, que nós depois entramos na segunda parte, a parte de santidade. Ela servia para nos conduzir a Cristo. É interessante. E a lei, ela, justamente isso. Se a gente viver por ela, por isso que ela morri para a lei. Morri para a lei, ela mostra que nós somos pecadores. Nós temos que viver através dela. E ninguém, meus amados irmãos, literalmente ninguém. Ela revela a nossa pecaminosidade, é isso. A lei mostra que somos pecadores. Que nossas ações, emoções, sentimentos, é um turbilhão que tem dentro, mostrando que somos pecadores. O apóstolo Paulo disse que não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Deus, ele colocou a lei nos nossos corações. Qualquer pessoa sabe, quando está transgredindo um daqueles 10 mandamentos ali.
Porque a lei de Deus, ela foi cravada nos nossos corações. Cravada nos nossos corações. Por isso que a lei, ela mostra a condenação universal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, somente pela graça. Somente pela graça mediante a fé. O Tiago lá, eu falei no outro culto, justamente isso, né? Quem cair em um dos mandamentos é réu de todos. A lei não pode justificar. Ela mostra quem nós somos. Eu dei até o exemplo do espelho na aula passada. Pecador, está sujo, mas não consegue limpar o pecado. Somente a justiça de Cristo. Somente a justiça de Cristo. Foi o que Cristo fez por nós. Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados. Paulo vai pegar um trecho disso para dizer isso, aqui em Gálatas. Abra sua Bíblia aí, 3, só ir para o capítulo 3, versículo 13. 3:13, olha o que é que Paulo diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que texto, né? Ele foi para o madeiro, ele está pegando aqui Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas transgressões fomos sarados, ele foi para o madeiro. E ele vai dizer aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele levou sobre si os nossos pecados. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Fomos crucificados com Cristo. E agora nós estamos unidos a Ele, na sua morte e ressurreição. Por isso que nós temos força para continuar pela graça mediante a fé. Graça. É interessante que no capítulo 2, o versículo 20, Paulo vai desenvolver completamente mostrando isso aqui. Esse restante a gente vai ver na próximo estudo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Está aqui. É assim que nós vamos viver a nossa vida. Nossa morte para a lei aconteceu na cruz do Calvário. Cristo levando sobre si. Não é uma morte mística, simbólica, não. É uma realidade e uma legalidade. Ele imputa sobre si, sobre nós, a sua justiça e nós somos justificados, unidos a Ele. Por isso nós temos agora liberdade. Liberdade. Não a tirania da lei. A lei mostrava que nós éramos pecador. Morrer para a lei. O que ele disse no verso 19. Morremos para a lei. Nós não estamos mais sobre a jurisdição da lei, não. Nós agora vivemos sobre a jurisdição de Cristo, sobre a justiça de Cristo. É isso que nós temos nas nossas vidas hoje, meus irmãos. Tá? Lembrando, isso não é uma lenciosidade para viver de todo jeito. Licença para viver do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, deixa a vida me levar. Não. Do jeito que a Bíblia diz. Nós temos um padrão aqui que Cristo deixou para que nós possamos viver. A comparação é essa. Lei e viver para Deus. O que ele diz aí, ó, no verso 19. Verso 19, Ellen, volte aí, por favor. Aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Então, lei, morte, Cristo, vida, viver para Deus. É justamente esse contraste que ele vai nos dar. Quando nós estamos debaixo, vivemos para Deus, nós vivemos para a glória dele. Quando nós estamos debaixo da lei, glória humana, glória própria, é assim. Quando nós vivemos debaixo da lei, o nosso foco está em regras. Quando nós vivemos para Deus, o foco está em pessoas, relacionamento, amando. Quando nós estamos debaixo da lei, nossa motivação é o medo, é o engano. Quando nós estamos e vivemos para Deus, qual a nossa motivação? O amor uns para com os outros. É assim que nós vamos viver. Quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos no poder das nossas paixões e inclinações. Quando nós vivemos para Deus, nós vivemos no poder do Espírito Santo de Deus. É isso.
Lei, resultado, escravidão. Vivendo para Deus, resultado, liberdade em Cristo. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. O que é que significa, pastor, viver para Deus? O que é que significa essa palavrinha? Viver para Deus. Significa o quê? Ele tem que ser o centro da nossa existência, o motivo das nossas ações, a fonte da nossa alegria, o alvo da nossa adoração, a razão do nosso viver. Isso é viver para Deus, uma vida de dependência, não mais confiando na minha capacidade, regras, não é isso. Dependência total da graça de Deus e do poder do Espírito Santo que está gerando em nosso coração. Reconhecendo o que Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer nada, nada podereis fazer, vivendo pela fé no Filho de Deus. É assim. Essa é a regra de viver para Deus, uma vida de liberdade, livres da escravidão do pecado que nos condenava. Livres, totalmente livres, para agora amar os nossos irmãos e pregar a palavra, para que mais e mais pessoas sejam resgatadas. Livres para viver uma vida de alegria. Não há motivo de viver uma vida triste, não. Os cristãos tinham que ser o povo mais feliz do mundo. Nós fomos resgatados, tirados do poço de lama, do mar que estava nos afogando. Fomos resgatados, livres para obedecer agora, livres pela graça, uma vida de obediência, uma vida de santidade que agrada a Deus, produzindo frutos para a glória de Deus. As obras da carne foram crucificadas e agora nós vivemos os frutos do Espírito. A graça nos ensina a viver uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, uma vida de gratidão. Meus amados irmãos, essa é a vida que nós temos que viver. Uma vida de gratidão a Deus. Ajuda o crente a sair do legalismo, a diagnosticar o problema do nosso coração, a não querer reconstruir o que Cristo não é isso. O desempenho e a capacidade quem vai dar é o próprio Deus. Nós vamos deixar de julgar os outros. Tem pessoas que vivem julgando os outros por causa de regras, pensando que a igreja é uma regra. Não é. É um corpo de Cristo que vive para a edificação do corpo. Nós temos que aprender a descansar na obra completa de Cristo, lembrando que Ele já cumpriu a lei cabalmente, completamente, e que agora é a justiça de Cristo imputada em nós. Viver para Deus nos tira das questões das regras. Nós temos que permitir que o Espírito Santo atue para que nós possamos gerar frutos, meus irmãos. Ajuda ao crente a viver uma vida que agrada a Deus. O cuidado, o sinal de alerta sempre aceso, porque o Espírito Santo habita em nós. Se pecarmos, temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vida de equilíbrio. A justificação pela fé traz tudo isso. Viver para Deus, literalmente para Deus, não para si mesmo, não. A liberdade para servir na igreja, servir ao próximo. É um convite também para que nós possamos ter uma vida de encorajamento. Encorajamento. Você não precisa ganhar o amor de Deus. O amor de Deus já foi ganho para você através do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você tem o amor completo de Cristo. Cristo é suficiente para você. A nossa jornada tem que ser de fé em fé. É um dia após o outro, meu amado irmão. Haverá lutas, mas haverá todas as garantias em Cristo. Todas as garantias. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ainda deixou o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Por isso que a igreja é uma comunidade, é um desafio. Viver em bando. Nós somos o bando do Senhor, as ovelhas do Senhor. Por isso nós temos que levar os fardos uns dos outros, dar suporte uns aos outros. Essa é o derramamento da graça. Essa é a beleza da igreja, a diversidade.
diversidade, pessoas diferentes, mas um em Cristo. Que nós possamos olhar para esse evangelho puro e simples e vivê-lo conforme a vontade de Deus. Dá tempo de fazer uma pergunta ou um comentário. 5 minutos. O texto é muito bom. Vamos dar uma caminhada. Eu creio que não dá para encerrar na outra, porque ainda tem verso 19 ao 21. 19, 20, 21. E são versículos muito importantes. Sim. Transgressor. O transgressor da lei é justamente o que o apóstolo Paulo disse. Aí você voltar, tem dois pontos aí, Renato. Tem a apostasia, né? Porque se você voltou, e tem algumas pessoas que não conseguem mais voltar para a igreja, então esse aí é o apóstata. Para esse aí, não vai ter mais jeito. Ele nunca foi de Deus, nunca foi irmão. Aquilo que João disse, eles estiveram no nosso meio, parecia conosco, mas nunca foram dos nossos. Isso é apostasia. Mas o transgressor é justamente você passar do limite. Deus deixou uma linha aqui, e você passou do limite. Tem condição de você voltar, mas o que ele está falando é da lei, que a gente não pode voltar para os velhos rudimentos. É como se eu tivesse passando da linha. Deus deixou isso aqui. É como se eu quisesse voltar para a velha vida. Eu querer obedecer às regras da lei. É isso. Eu estou transgredindo, eu estou passando do limite. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nesse contexto aqui. Agora tem muita gente, agora a gente pode cair. Cair é do homem e levantar é de Deus, né? E nós somos pecadores ainda. A gente tem que ter cuidado para não pensar que um pecado vai nos levar à transgressão total e o abandono da fé. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, se eu quero voltar para a lei, eu estou transgredindo a própria lei. Por quê? Porque eu não consigo cumpri-la totalmente. É impossível cumprir. Uma hora você vai transgredir ela. Quem cair em um é réu de todos. É nesse sentido, no contexto, Renato. Sim. A igreja mais do jeito nenhum? Vai não, ao contrário, o apóstata, ela vai sair da igreja e ainda vai falar mal da igreja, vai falar mal de Cristo. O escritor de Hebreus vai dizer que ele vai pisar no sangue de Cristo. Ele vai literalmente acontecer isso. Apóstata é justamente isso. E alguns autores, é porque dá pano para manga isso aí, como o nosso já saudoso Russell Shedd, ele vai atribuir esse pecado, o mesmo pecado, como blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é o pecado sem perdão que João diz, o apóstata e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele vai dizer que é um só pecado aí. Aí dá pano para manga para discutir. É doutrina, aí a gente não vai cair nessa. Isso é o que pensa Russell Shedd e grandes autores também. Russell Shedd Batista, Hernandes Dias Lopes pensa assim também. Augusto Nicodemos pensa assim também. Aí você acompanha ou não essa linha? Mas o apóstata não tem mais jeito para ele. O escritor de Hebreus diz, apostatou já era. Mas ele vai chegar num estado tão crítico que ele não vai estar mais nem aí para as coisas de Deus. Agora, é um perigo, né, Renato? Por isso que não pode se afastar do meio do povo de Deus. O escritor de Hebreus diz, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. O primeiro sinal do apóstata é quando ele sai do meio do povo de Deus. Por quê? Porque sai do meio da brasa. O fogo apaga. É por isso que a gente tem que vigiar. É um perigo, a apostasia. Uma pergunta foi só a conta, para a gente ir para casa agora. Vamos orar em nome de Jesus. Vou abrir mais tempo para a gente debater. E dá pano para manga isso aí. A gente foi falar num dia, Renato, sobre isso, numa coisa de pastor, já queria dar polêmica. Eles já queriam trazer arminiano e calvinista. Eu disse, não, meus irmãos,
Isso é só uma... Já queriam trazer outro debate já. Mas vamos orar em nome de Jesus, vamos nos despedir, meus amados irmãos. Sexta-feira, culto de doutrina, domingo é BD. Sábado tem o encontro das mulheres e domingo é BD e culto de adoração em nome de Jesus. E oração, culto de oração. E sábado tem as serras. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, pela tua justiça colocada em nossas vidas, imputada sobre nós. Te rendemos graças, Senhor, porque é isso que nos conduz, ó Deus, para que nós não sejamos homens e mulheres religiosos, legalistas. O Senhor, ó Deus, nos tira do império das trevas, abre as vendas dos nossos olhos, ó Deus. E nós sabemos, ó Deus, que tudo isso é graça, ó Deus, favor imerecido. A tua maravilhosa graça que nos alcançou, que nos mantém, que nos sustenta, que nos direciona, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas, pelo teu cuidado pela tua igreja. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, a fé de cada um nessa noite. Renove, ó Deus, as nossas forças, que nós possamos ter renovo espiritual para que nós possamos prosseguir. Ó Deus, continuando, ó Deus, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra é aquele que vai finalizar até o dia do Senhor. Ó Deus, é pela tua justiça sobre as nossas vidas. E nós te rendemos graça nessa noite, ó Deus. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares. E que nós possamos ter um restante de semana abençoada e abençoadora. Na tua presença, Deus. Essa é a nossa oração, Pai Santo, no nome santo, majestoso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.